Marcos, capítulo 5, verso 21 em diante. Vamos ler? Se quiser acompanhar na tua Bíblia aí, ou ler na tela. A leitura é longa, mas é poderosa e deixa Jesus já falar o teu coração através dela. Diz a palavra assim: quando Jesus voltou de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no seu manto? Quem tocou no meu manto, perdão? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Papai, fala conosco pela tua palavra agora. Somos teus filhos, estamos aqui em uma reunião de fé, e nós acreditamos que o teu Espírito Santo vai fluir, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo libertação e crescimento. Assim oramos com gratidão no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, nós encontramos nesse texto aqui duas histórias lindas, verídicas, de milagres. Não são parábolas. Jesus às vezes contava algumas histórias que eram ilustrativas, não era um fato real. Por exemplo, a história do filho pródigo não foi exatamente aconteceu aquilo, né? Da mulher que perdeu a moeda, do criador que tinha porcos e perdeu um. Jesus cria uma história para trazer um ensinamento, mas nesse caso aqui são histórias reais, são milagres que aconteceram, e nós vamos aprender baseado nessas histórias aqui algumas bênçãos, alguns milagres que nós podemos viver em Deus nesse caminho chamado cura. Na semana passada nós meditamos sobre a importância de escolhermos ser curados, amém? De não vivermos nesse lugar chamado doença, seja física, mental, emocional ou espiritual. Em Jesus nós podemos ser curados, amém? Se você não ouviu a palavra, eu aconselho muito você entrar no nosso canal do YouTube e assistir depois. Agora, nós vamos ver hoje o que acontece nesse caminho chamado cura, que nós decidimos viver, e nós vamos ver o que Deus tem para nós nessa jornada, nesse caminho. Primeiro, a Bíblia vai contar a história de um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que ele era líder da sinagoga. O que eram as sinagogas? Em Jerusalém existia o templo que foi construído
para que as pessoas, os judeus, cultuassem ao Senhor. Mas isso era na capital. Nas outras cidades, um pouco mais distantes, não tinha esse templo como tinha em Jerusalém. Então eles construíam alguns lugares menores, no qual os judeus que moravam ali não precisassem sair de sua cidade todos os dias para irem até Jerusalém, mesmo porque isso era impossível para alguns. A locomoção naquela época não era como a nossa. Você pega o carro aqui hoje, dentro de poucas horas você está em qualquer lugar aqui do Brasil, mas as pessoas então tinham sinagogas, que eram prédios menores, no qual os judeus podiam cultuar. Tinham líderes ali, mestres, rabinos que liam a Bíblia da época, que era a Torá, a lei de Moisés, cantavam seus cânticos, cultuavam a Deus. Então, esses lugares menores eram conhecidos como sinagogas, e Jairo era líder em uma dessas. Só que Jairo, a Bíblia diz que ele está com um problema seríssimo aqui. Que problema é esse? Ele tinha uma filha, eu não sei se era filha única, mas não importa o tamanho da dor, e a sua filha está com uma doença mortal. Jairo com certeza recebeu um médico na sua casa, e esse médico disse para ele assim: olha, sua filha tem poucos dias de vida, talvez poucas horas de vida, sua filha vai morrer, Jairo. Imaginem só receber uma notícia dessa, meu Deus, terrível. Só que eu fui pesquisar o que significa o nome Jairo, clicando e vendo o original no hebraico. Jairo quer dizer iluminado por Deus. E aí o Espírito Santo já começa a falar no nosso coração, porque notem que mesmo pessoas iluminadas por Deus passam por momentos de escuridão na vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. A gente tem até um ditado, que diz assim: coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E o Lucas Fesse acabou de me lembrar ali de uma palavra de um teólogo, porque a gente gosta de usar essa palavra, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Gente, só uma vez na história coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa, e ele venceu isso na cruz do Calvário. O restante está tudo certo. Mas às vezes você pensa assim: pastor, mas eu estou até legalzinho, e às vezes acontece uma coisa ruim. Gente, é a vida. Essa semana eu e a Rosana fomos no aniversário, estacionamos o nosso carro na porta do prédio, saímos felizes da vida perto da meia-noite. Quando eu entrei no carro, engatei a ré, fui sair, o carro deu um tranco e pem! Caiu a roda da frente e afundou. Eu falei para ela: roubaram o nosso pneu com roda. Só pode. Porque os filhos de Satanás, ou filho de Deus, estou profetizando, eles vão lá, colocam o macaco, põem uns pau embaixo, tira a roda, leva tudo embora. Aí fui lá, falei: oh, Jesus amado, Menos mal que foi só uma, gente? Podia ter sido pior, podia ter levado as 4. Já até fizeram isso aqui com o irmão da nossa igreja, terrível isso. E aí você vai perguntar assim: poxa, pastor, e aí? Não está entregando o dízimo não? Tô, gente, está tudo certinho. Pastor aqui é dizimista também, fiel, ofertante. Tudo bem, estamos orando, mas, gente, essas coisas acontecem na jornada da vida, isso é normal, está tudo certo, e vida que segue, Jairo era iluminado por Deus, Jairo era um homem de Deus, mas ele passou por uma dor. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você vai ficar com esse questionamento aí: não, se eu estou buscando a Deus, pastor, eu nunca orei tanto, não pode acontecer nada de ruim. Não, gente, as coisas são assim, e a gente vai seguindo. Então nós vamos aprender até dentro disso, Mas Jairo, iluminado por Deus, passa por isso. E ele vive milagres, Então nós vamos aprender aqui a primeira coisa que existe nesse caminho chamado cura. No caminho da cura, Jesus tem que estar na casa. Diga comigo bem forte: Jesus tem que estar na casa. Olha o texto bíblico, eu repito: então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Jairo, o iluminado por Deus, mas que agora está passando por um momento de trevas, não desiste. Jairo não chuta o balde, como diz o ditado. Ele não diz assim: o que adiantou eu ser líder na igreja? Jairo era líder na igreja daquele tempo. Jairo não disse assim: o que está adiantando eu servir a Deus?
O que está adiante? Não, ele continuou indo além, ele vai em busca de Jesus, ele não se rende ao mal, ele não se entrega ao laudo do médico, ele não abandona o seu sonho, ele vai atrás de Jesus e implora com insistência e diz: eu preciso que você vá à minha casa, Jesus, e toque na minha filha para que ela seja curada. Então esse é o primeiro passo. Você quer viver no caminho da cura? Chame Jesus para a tua casa. Não existe cura sem Jesus, não existe vida sem Jesus. Chame hoje mesmo Ele para entrar na tua história, e Ele vai mudar a tua vida. Abra a porta do teu coração e diga: Jesus, eu estou aberto, vem, faz morada em mim. Nós avisamos aqui do 30 semanas e ele está chegando. Quinta-feira agora é o primeiro encontro. E é uma ótima oportunidade para você permitir que Jesus entre nos quartos escuros da tua vida e traga luz. Permita isso. Seja curado, seja alguém que vai viver nesse caminho. Gente, o 30 semanas é, na minha opinião, a melhor ferramenta que eu já vi Jesus usar para curar pessoas. Não fique de fora. Eu repito, eu estou na expectativa para começar, porque eu quero continuar vivendo isso, e eu aconselho você: se inscreva, nós ainda temos algumas vagas, procure lá no final, dá o seu nome e vem, porque vai ser poderoso. Não dá para vivermos uma vida saudável sem Jesus, gente. Não tem outra escolha. Sabe, pastor, eu estou buscando uns outros métodos, eu estou buscando as outras. É Jesus. Jesus é tudo o que nós precisamos. Em primeiro lugar, Ele tem que estar na casa. Amém? Então, no caminho de milagres, Jesus precisa ser convidado para entrar na sua vida. Quando a Bíblia diz que Jairo foi até Jesus, ele implorou, ele insistiu, ele clamou, ele se ajoelhou, adorou e disse: Jesus, eu imploro, vamos por favor na minha casa. Jesus não rejeitou o convite dele, gente. E Jesus não vai rejeitar o teu convite hoje. Diga para Ele que você abre o teu coração. Diga para Jesus que Ele é bem-vindo na tua vida, e Ele vai entrar e vai começar a mudar a tua história hoje. Será que eu posso ouvir um amém? Então, a segunda coisa que tem que acontecer no caminho da cura: coragem e fé. No caminho da cura tem coragem e fé. Vamos dizer juntos? Diga: tem coragem e fé. Por que eu vou dizer coragem e fé? Porque quando Jairo chegou até Jesus e ele chamou ele para ir na casa, essa cena foi até feita aqui no Alto de Páscoa, né? Vocês lembram? O Jairo era o reiner, né? Com a mulher de Jairo era a sua esposa, né? Rosângela, de todo jeito. A filha, a sobrinha. O amigo, o Cristiano. E a Rosana fez o papel da mulher aqui, que entra agora na história. Porque quando a Bíblia diz que Jairo estava indo com Jesus para a casa dele, uma grande multidão estava perto. Todo mundo querendo tocar em Jesus. Por quê, gente? Você consegue imaginar alguém com essa fama? Tem um homem pregando em Goiânia, que todo mundo que ele toca é curado. Você consegue imaginar como seria isso? Tem um homem pregando em Goiânia, que só de ele olhar para a gente, nós somos abençoados. Aleluia! Era assim que acontecia no tempo de Jesus. Então um povão gigante estava ali, aglomerando-se ao redor de Jesus, mas no meio daquele povão tinha uma mulher com uma atitude diferente. Aí aqui entra a segunda história, que é uma mulher que sofria com uma doença terrível, mas ela toca em Jesus e é curada. Mas não é uma cura simples e nem uma doença comum. E eu vou te mostrar na Bíblia isso aqui. A Bíblia diz que essa mulher estava com uma hemorragia que consumia suas forças há 12 anos. Imagina isso, perdendo sangue por 12 anos. Sangue é vida, gente. A vida dessa mulher está se esvaindo, ela está sendo consumida. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e não melhorou. Pelo contrário, ela piorou. A Bíblia diz, ela perdia força, ela perdia tempo. Quanto mais passava, ela perdia dinheiro. Mas eu aprendo na Bíblia que ela não perdeu a sua fé e nem a sua coragem. Aleluia! Pastor, por que você fala isso, coragem? Sendo que quando Jesus falou com ela, a Bíblia diz que ela estava tremendo de medo. Preste atenção. Não é porque às vezes nós estamos tendo um ato de coragem que o medo não vai querer bater a porta do nosso coração. Mas essa mulher foi corajosa assim, e eu vou te mostrar na Bíblia por quê. Porque ela jamais, pela lei de Moisés, que era a que atuava naquele tempo, poderia sair de casa. Leia comigo Levítico,
capítulo 15, o verso 25 e o 31, e eu vou te mostrar na Bíblia o perigo que essa mulher corria. Olha só, quando uma mulher, isso aqui é lei, tá? Todos os judeus tinham que seguir isso. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Então a mulher menstruada, ela já era tida como impura. Ela não podia sair de casa, porque qualquer pessoa que tocasse nela também era impuro e poderia morrer, tanto quem tocasse quanto a mulher. Mas a Bíblia está dizendo aqui em Levítico 15, 25, que mesmo uma mulher com hemorragia, era a mesma lei para a menstruação. Então olha o verso 31, que ele é ainda mais sério. A lei dizia: mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo, que está entre eles. Então uma mulher com um fluxo de sangue, ela tinha que ficar trancada dentro de casa, porque qualquer pessoa que tocasse nela era impura e podia morrer, ou qualquer pessoa que ela tocasse também se tornava impuro. Mas essa mulher não deixa que o medo a prenda dentro de casa. Essa mulher, ela busca Jesus com coragem e com determinação. E eu tenho essa mesma palavra para você nessa noite. Não permita que o medo te trave, não permita que o medo te tranque. Busque Jesus com todas as suas forças, mesmo que sejam poucas ainda. Pastor, eu tenho só um restinho de força aqui. Vai atrás de Jesus, busque Ele com tudo que você tem, e você vai ver que Ele vai atender o teu clamor, o teu chamado, e Ele vai mudar a tua vida. Amém ou não, igreja? Então essa mulher teve coragem, sim. Eu acredito que se ela tivesse perguntado para alguém antes de sair de casa, falou assim: eu estou pensando em ir lá no tal de Jesus, o que você acha? Você é louca? Se você for, você vai morrer. Você não pode, inclusive eu não te permito sair de casa. Eu vou trancar você aqui porque você está impura. Mas essa mulher rompe com isso, e ela vai atrás de Jesus com toda a determinação. E eu encontro fé também nela, além de coragem. Fé por quê, pastor? Porque ela viu a sua cura antes mesmo que acontecesse. Essa mulher viu com os olhos do coração. Sabe o que é fé? Fé é agir como se já fosse. Fé é enxergar agora o que ainda está no amanhã. Olhem como essa mulher imaginou, está no texto bíblico. Porque pensava a mulher: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Essa mulher, antes de sair de casa, visualizou o que ia acontecer. Ela disse: eu vou sair de casa e eu vou tocar em Jesus, e quando eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela projetou isso. Gente, isso é muita fé. Eu te desafio a viver isso também. Sabe, existe um registro que essa mulher tocou na ponta do vestido de Jesus. Sabe por que ela tocou na ponta das vestes? Porque era o único lugar que ela tinha força para chegar. Aquela mulher talvez chegou em Jesus se arrastando. Aquela mulher talvez chegou em Jesus com um restinho só de força que tinha nela. Mas foi o suficiente para ela tocar na borda dos vestidos e sentir que saiu vida de Jesus e transformou a vida dela. Talvez você está pensando hoje aí: pastor, eu não vou vir nesse negócio de 30 semanas não, porque eu estou fraco, a minha vida está se esvaindo, eu estou lutando e eu não tenho força para nada. Você não precisa de força, quem tem força é Deus. O apóstolo Paulo disse: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você só precisa de fé, você só precisa de coragem. Então eu te digo nessa noite: não fique parado no lugar da dor e do medo, dê um passo de fé e Jesus é contigo. Ele vai mudar a tua história. Amém, igreja? Eu creio nessa palavra. Então talvez você está pensando aí: não, pastor, não dá. Dá. Com Jesus nós podemos tudo. Venha como você está. A cura está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Aí, vocês lembram o que Jesus disse quando ela tocou nele? Na ponta do vestido, tá? Bem como a gente fez aqui mesmo no teatro. Quando ela tocou, Jesus parou tudo e falou assim: ei, para. Alguém me tocou. Quem me tocou? Um dos discípulos, talvez Pedro, que era um mais avançadinho, falou assim: mestre, o senhor está de brincadeira? Tem uma multidão aqui te tocando.
E o Senhor vem perguntar: quem te tocou? Como assim? Está todo mundo te tocando, mestre. E ele disse: não, vocês não estão entendendo. Alguém me tocou diferente. Alguém saiu de casa hoje determinado a mudar de vida, e quando me tocou, isso aconteceu. Aprenda algo aqui, por favor. Você consegue notar que existem várias pessoas que tocam em Jesus, mas nada acontece? Tem um monte de gente que faz parte só da multidão, está tocando em Jesus, está participando de culto, está participando de igreja, está membro lá, está ativo, mas não acontece nada. Do mesmo jeito que desse dia aqui. Tinha uma multidão lá, mas Jesus falou só de um caso, que alguém tocou com fé. Como que você tem tocado em Jesus? Você está se contentando em fazer parte da multidão? Você está se contentando em fazer parte desse grupão que talvez virou moda dizer que é evangélico? Goiânia vive por modinha, né? Abriu uma igreja, já está, vamos todo mundo para lá. Aí abriu outra, vamos para lá. Abriu um barzinho, vamos para lá. E não sei o quê. E, tá. E aí? Está só na multidão, papagaio de pirata, repetindo as coisas. Não, eu não aceito viver só na multidão. Eu tenho que tocar em Jesus para que a vida dele venha para a minha vida. Esse é o meu clamor. Eu tenho certeza que pelo menos 2 pessoas nessa noite aqui vão tocar em Jesus diferente. Eu sou uma delas, cadê a outra? Amém, Jesus. Você não pode se contentar em ficar no meio da multidão a vida inteira e não sair vida de Jesus para você. Mas talvez você está se contentando por quê? Porque você não consegue largar nem teu celular num culto como esse. Como é que Jesus vai? Você vai tocar nele com fé? Jesus está falando com você agora e você está dividindo a atenção dele com o teu Instagram. Você está olhando aí o resultado do teu time que perdeu igual o meu. Está uma draga. Neymar já podia ir embora, Deus abençoe. Está resolvendo nada. Não adianta, você fica passando raiva aí. Você fica, toca em Jesus, mergulha com fé. Você entra culto, sai culto. Hoje mais de 1000 pessoas passaram aqui nesse prédio. Quantas saíram daqui com a vida de Jesus? Você está se contentando e está aí apenas no meio do povão? Não seja mais um, não seja mais uma. Toca nele com fé, toca nele com coragem, e a vida dele vai mudar a sua. Esse tem que ser o nosso alvo. Não pode a gente entrar ano e sair ano e a vida do mesmo jeito. Quanto tempo você tem de crente? 35 anos. E aí? Não mudou nada. Por quê? Porque está no meio da multidão. Ah, mas eu toco em Jesus todo dia. Tá, mas a questão não é você tocar nele simplesmente. É tocar com fé. É tocar com determinação. E a vida dele vai passar para a nossa. Essa é a grande questão. Não se contente em vir domingo após domingo e só sentar aí nessa cadeira e a vida não mudar. Isso é muito pouco. Jesus tem algo a mais para você, que isso venha te chacoalhar. Você que está online, deixa eu dar uma palavra de carinho para vocês, pastoral. A ferramenta online é poderosa. Para quem? Para quem não pode estar aqui, para quem viajou, para quem está talvez no hospital, para quem mora longe, em outro lugar. Mas você que pode estar aqui e escolheu ficar só online, ei, toque em Jesus diferente. Como que alguém vai ser abençoado através da tua vida como comunidade? Se você ficar só desse outro lado aí, como que você vai viver essa vida aqui de igreja? Vá além. Gente, eu fico assim irritado quando eu vejo alguns pastores incentivando crentes só online. Não, nós não vamos incentivar isso aqui. Nós gastamos muitos R$1000 para que essa transmissão chegasse até vocês. Nós nos preocupamos e investimos com isso. Mas eu não posso apoiar um crente ser crente só online. Isso não é igreja. Não é igreja. Online é uma ferramenta extra, além. A vida com igreja é isso aqui, ó. É toque, é vida na vida, é contato. E nós precisamos viver isso, gente. Porque senão eu vou ficar enganando vocês aqui, vocês achando que está tudo bem, e eu inventando que está tudo bem, e a nossa vida não muda. Essa mulher saiu de casa determinada. Essa mulher tinha 2 coisas que podiam acontecer com ela: ou ela morreria na rua, assassinada como uma mulher impura, ou ela tocaria em Jesus e voltaria para casa curada. E a segunda coisa aconteceu. Por favor, toque em Jesus de forma diferente. Não aceite tua vida ficar na mesmice. Não aceite isso, porque Jesus disse que Ele tem uma vida plena para nós, uma vida repleta, uma vida abundante, e Ele tem uma vida maravilhosa para você. Toque nele com fé, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Toque em Jesus diferente e Ele vai te curar. Terceiro e último ponto, que acontece no caminho da cura. No caminho da cura, a morte se levanta. Diga comigo, misericórdia.
Mas acontece. A mulher foi curada, amém? Voltou para casa. Quando ela acaba de ser curada, Jairo está ali animadinho, pensando assim: agora é minha vez. Agora é minha filha. Você consegue imaginar? Viaja na cena. Jairo saiu de casa com a filha doente para morrer. O médico deve ter dado poucas horas de vida. Jairo chega e encontra Jesus, o Senhor da cura. E Jesus fala que vai para sua casa. No caminho da cura e do milagre, acontece um milagre maravilhoso. Jairo deve ter empolgado e pensado assim: Jesus está com tudo hoje. Ele acabou de curar uma mulher que estava morrendo. Não vai falhar com a minha filha. Ah, gente, que história forte é essa? Jairo deve ter tido certeza absoluta quando aquela mulher foi curada, que Jesus ia curar a filha dele. Mas logo depois de ver um milagre, alguém chega e diz assim: Jairo, pode deixar Jesus embora, porque tua filha já morreu. Isso acontece no caminho da cura, gente. Isso acontece na nossa jornada de fé. Notícias ruins que chegam do nada. É aquela bomba que bate no nosso peito e o chão some. E a gente fica: e agora? Você consegue imaginar o coração de Jairo? Tua filha morreu. Jairo poderia ter pensado assim: foi inútil. Essa mulher me atrapalhou. Eu perdi meu tempo. Eu vim atrás de Jesus para Ele curar minha filha e não resolveu. Minha filha morreu, mas não. Enquanto eu meditava nessa tarde sobre essa palavra, remoendo ela, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que Jairo não falou nada, gente. Se ele tivesse falado, tinha sido registrado. Jairo ficou calado. Por quê? Porque ele acreditava na primeira palavra que ele deu com Jesus. Ele disse: o Senhor pode curar minha filha. Mas ela está doente? Tá, eu vou curar. E agora? E agora ela morreu. Mas eu ainda acredito no teu poder. Jairo não mudou o discurso. Jairo continua acreditando. Aí sabe o que acontece, gente? Quando nós decidimos viver, por exemplo, você vai começar o 30 semanas com a gente. Não será tudo só flores já de início, gente. Coisas difíceis vão se levantar. Porque muitas vezes quando a gente vai mexer em coisas da nossa vida que estão lá tampadas há anos. Você já viu quando entope, quem mora em casa aí, ou até apartamento, né? A caixa de gordura entope, o que você tem que fazer? Você destampa ela, fedeu ainda mais. É assim que acontece na nossa vida. Por isso que surgiu aquele ditado: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é isso. É porque agora você está colocando luz. Homens, que assim como eu usam a mesma calça uma semana. Só eu e meu cunhado? Vocês também são cebosos, eu sei. Você usa a mesma calça. Essa aqui eu usei ela o dia inteiro hoje. A cara sujou ela, a Melo também e a bola. Então 3 cachorros passaram aqui. Pense. Aí eu coloco lá em casa, no escuro, tá tudo bem. Mas quando eu chego aqui, essa luzona bate, eu já estou vendo uns pelos aqui. Por quê? Porque quando a luz chega, ela mostra o problema. Quanto mais perto de Jesus chegar, mais Ele vai mostrar o quanto nós precisamos melhorar. Mas e aí? Tá tudo certo. Ele cuida de tudo. Ele é o Senhor que muda qualquer história. Só cola nele e vai ficar tudo bem. Mas aí, a história de Jairo é tensa. Por quê? Porque as pessoas disseram para Jairo não incomodar Jesus. Sabia que tem gente que está na nossa vida que vai dizer que a nossa fé não está adiantando nada? Tem gente que o diabo levanta do nosso lado só para dizer assim: ó, você passou para os crentes aí, sua vida parece estar só piorando. Para de incomodar Jesus, não resolve teu caso, não tem jeito. Tem gente de todo tipo. Sua fé não adianta, não está mudando nada. E outra, tem pior, tem gente que ainda vai rir das promessas que Deus tem para a tua vida. Por quê? Quando Jesus disse que a filha de Jairo não estava morta, estava só dormindo, eles riram. Mas olha o que Jesus falou quando chegou a notícia para Jairo. Jesus, porém, ignorou essa notícia. Qual notícia?
tua filha morreu, Jairo. Jesus falou assim, ó, bora, vamos continuar. E disse ao líder da sinagoga: Jairo, não tenha medo, apenas creia. A criança não está morta, mas dorme. Eu venho aqui trazer as palavras de Jesus agora não para Jairo, mas para você. Eu vou contar até 3, você vai falar o teu nome alto. 1, 2, 3. Não tenha medo, apenas creia. Pastor, mas a morte chegou na minha frente. A morte bateu na minha porta, mas Jesus habita em você. O problema chegou à minha frente, mas o Criador do universo, através do Espírito Santo, está dentro de você. Então não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Jesus deu uma palavra de esperança para ele. Jesus deu uma palavra de vida. Ela não morreu, ela está dormindo. Mas a Bíblia diz que quem estava lá perto riu de Jesus. Você consegue imaginar? Sempre vai ter alguém para rir e duvidar do que Jesus está falando que vai fazer na nossa vida. Eu tenho certeza que quando o Douglas e a Fernanda falaram para alguns assim, ó, Jesus falou para a gente ir para Portugal, alguns é doido. Sempre tem, gente. Quando você contar os teus sonhos para alguém, quando você contar o que Jesus falou que vai fazer na tua vida, vai ter gente que vai falar assim, ó, você se enxerga, olha a sua vida, olha o seu nome, olha o seu salário, olha a sua família. Você não pode. Não tenha medo, creia somente. A última palavra é de Deus. Não pare de crer. Aí sabe o que Jesus fez com quem estava rindo e zombando? Sai todo mundo. Jesus algumas vezes na Bíblia ele foi, sabe? Sai. Tira, todo mundo. Está zombando, está rindo? Sai. Você também riu, canto da boca, eu vi. Sai. Você também está rindo lá atrás? Sai. Sai. Ei. Você precisa andar com gente que acredita na sua cura. Você precisa andar com gente que acredita nas palavras que Deus tem para você. Não é gente que está duvidando e zombando, não. Esse tipo de gente intoxica a nossa vida. Esse tipo de gente nos adoece. Tem gente que você tem que conviver com ele com um pau de bambu assim enorme, daqui na parede, orando só à distância. Não chega perto não, que ele é zica. Sai de perto de quem está zombando de você. Sabe, algumas pessoas aqui para viver a cura vão ter que mudar o teu ciclo de relacionamentos, porque você está convivendo perto de pessoas que estão te levando para a doença. Tem gente que nos adoece. Tem gente que é tão carregado que as palavras dele vão só trazendo peso. Ei, deixa eu te ensinar um negócio aqui, bíblico. Nem todo mundo que chora a sua dor te ama. Te mostra aqui no texto. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo, todo mundo estava chorando porque a filha dele tinha morrido, não foi? E aí, quando Jesus falou que a menina não estava morta, estava dormindo, os mesmos que estavam chorando começaram a rir e a zombar. Se eles amassem mesmo Jairo e a sua filha, o que eles iriam fazer se eles estivessem chorando de verdade por causa da morte? Iam enxugar o choro na hora e falar: aleluia, nós achamos que ela estava morta, mas Jesus veio e disse que ela está viva. Aleluia, o médico assinou o atestado de óbito, mas Jesus disse que é só um sono, então vamos nos alegrar. Mas não, eles zombaram. Pare de achar que todo mundo que está chorando porque você está sofrendo também te ama. Tem gente que está chorando, mas na verdade está pensando assim: é isso aí, desgraçado, paga mesmo, você foi aprontar. Tem gente que tem o coração ruim. Pastor, mas a gente tem que orar por esse. Tem, com um bambu bem grande assim, de longe, até mudar. Então, ande com gente que te leva para perto de Jesus. Ande com gente que vai dizer assim, ó, é isso. Você vai viver um milagre de Deus para a tua vida. Ande com gente que te incentiva a ler mais a palavra de Deus. Ande com gente que vai olhar para você e falar assim: essa barrigona aí está jejuando, querido? Não, não estou não. Ana Paula Valadão um tempo atrás falou que pastor barrigudo é falta de jejum. Quase acabaram com ela, mas ela está certa. É verdade, gente. Mas pastor, você está falando, aqui tem, nem tanto, né? Mas está vindo. Então, nós temos que jejuar assim. Você tem que andar com gente que vai virar para você e ter coragem de falar assim, ó, você está orando pouco. Sabe, aquele tipo de amigo assim que vai dizer a verdade, mas vai te levar para perto de Jesus. Vamos ler a palavra. O que você vai fazer amanhã às 6 horas da manhã?
né? Eu estou dormindo. Bora para a oração. Vamos homens, vamos mulheres, vamos jovens, vamos adolescentes, vamos no encontro de casais, vamos no encontro de homens, vamos no retiro, vamos nisso, vamos ler a palavra. Eu vou te ajudar a crescer. É esse tipo, não é gente que fica passando vídeo lixo para você o dia inteiro, não, mostrando porcaria, zombando da palavra de Deus, criticando a tua fé. Não, gente, Jesus mandou sair essas tranqueiras e ele disse: vai ter milagre sim. A Bíblia diz que Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, eu te ordeno, levante-se. E a menina se levantou e Jesus ordenou que desse comida para ela, e o milagre aconteceu na casa de Jairo, e o milagre vai acontecer na tua casa. Quem crê nisso, dá um grito de glória em nome de Jesus. A Bíblia diz que o milagre foi tão grande que as pessoas ficaram admiradas. Eu declaro pela fé que as pessoas que riram de você vão ficar admiradas com a cura que Jesus vai trazer na tua vida, e elas serão tocadas por isso também, e vão se converter em nome de Jesus. Agora o último ponto: uma menina de 12 anos que morre, e uma mulher que sofre 12 anos com uma hemorragia. A mesma data e a mesma idade não é coincidência. O número 12 na Bíblia aponta para o governo e a autoridade de Deus. A doença quis travar 12 anos da vida daquela mulher, fazendo ela sofrer, tentando impedi-la de que ela vivesse debaixo da vontade, do governo de Deus. A morte tentou destruir uma menina de 12 anos, tentando cancelar a vida, o propósito maior de Deus para nós. Mas a doença foi tirada e a morte foi vencida. O número 12 aponta para governo e autoridade de Deus. A doença e a morte tentaram interromper esse governo, mas Jesus venceu ambas. Não permita que nada atrapalhe você de viver debaixo do governo e da vontade de Deus. Não aceite viver longe disso. Você é filho amado, você é filha. Sabe qual é o projeto que o Pai tem para você? O melhor possível. O Pai não tem projeto de doença para você. O Pai não tem projeto de morte para a tua vida, de falência. Qual é o Pai? Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Quando eles nascem, a gente tem os melhores planos para eles. Imagina Deus. Então não aceite viver fora disso. Hoje decida: eu vou viver os planos de Deus. Você pode ficar de pé no teu lugar onde você está, por favor. Hoje é o dia. Hoje é o dia disso acontecer. Não deixe para amanhã. E eu quero fazer um convite especial aqui nessa noite. Eu não posso deixar terminar essa palavra sem fazer esse convite. Para você que hoje quer tomar a melhor decisão da tua vida e dizer assim: ó Jesus, eu quero que você entre na minha vida, entre na minha história, mude a minha casa. Eu quero dizer sim, Jesus, para você. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso. Agora, é simples. Pastor, mas eu não sei se eu vou fazer não, porque minha casa está uma bagunça. Minha vida, né? Está assim, ó. Jesus nem vai querer entrar aqui. Vai. Ele é mestre em consertar casas bagunçadas. E Ele quer fazer isso na nossa vida. Então eu quero dar a oportunidade para você que hoje quer dizer sim para Jesus. Sabe, dizer: muda minha vida, Jesus. Eu estou precisando. Eu estou igual Jairo. Eu estou com notícias ruins. Eu estou com problemas. Eu não posso mais viver sem ti, Jesus. Eu suplico, entra na minha casa. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Dá um sinal com a mão assim, se tem alguém hoje, e eu quero orar com você. Se tiver alguém, acende a luz do pessoal para nós, por favor, para que eu possa enxergá-los. Se tiver alguém que quer dizer sim para Jesus hoje, dá um sinal assim com a tua mão. Olha aí, nós temos um jovenzinho dizendo sim para Jesus. Você também, querido. Nós temos mais uma vida dizendo sim para Jesus aqui. Mais alguém, por favor, dá um sinal com a mão, se você está dizendo sim para Jesus hoje. Mas é a tua oportunidade, querido. É a tua oportunidade. Não, pastor, acho que eu vou deixar para amanhã. O amanhã não existe. Nós só temos o hoje, é o agora. Jesus está batendo forte. Ali, mais um jovenzinho. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho mais um convite para você. Você que talvez já disse sim para Jesus um tempo passado, mas você deu uma afastada, saiu da presença dele, foi viver por caminhos
vagando, né, como diz a música, em outros lugares. Mas hoje você está entendendo que você precisa voltar para Ele, dizer: Jesus, eu não posso viver sem Ti, sabe? Volte a trabalhar na minha casa. Tem alguém que quer dizer que está voltando para Jesus hoje? Só dá um sinal com a mão, eu quero. Olha lá quanta gente. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, aleluia! Mais alguém, mais alguém. Mais alguém, mais alguém. Lá no fundo, mais uma mulher voltando para Jesus. Vamos celebrar, igreja. Vamos. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por vocês que estão dizendo sim para Jesus. Todo mundo que está dizendo sim para Jesus hoje e que está voltando, vem até aqui à frente, eu quero orar com vocês, por favor. Vem. Mas eu quero fazer ainda mais um convite para você que hoje quer dizer assim: ó Jesus, eu estou passando por um momento difícil com o Jairo. Eu recebi uma notícia terrível. Eu estou passando pela pior luta da minha. Isso, pode chegar aqui na frente, bem pertinho. O pastor quer orar com vocês junto com os. Isso, olha só quantos guerreiros de fé, que jovens lindos, abençoados. Olha aqui, gente, quanta gente abençoada. Meu Deus do céu, que maravilha. Mas eu quero dizer mais para você que quer dizer hoje: Jesus, eu não posso viver longe da tua presença. E as notícias ruins chegaram, mas eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu quero te dar a oportunidade também para sair do teu lugar e vir até aqui à frente, porque eu, junto com os líderes, intercessores e pastores, nós queremos orar por você, profetizando que um milagre que chegou na casa de Jairo vai chegar na tua também, em nome de Jesus. Então, se você está precisando de um milagre hoje para a tua vida, talvez você saiu de casa igual Jairo, deixando alguém doente lá. Talvez você saiu de casa igual Jairo, deixando um familiar lá à beira da morte espiritual. Talvez é o teu casamento que está à beira da morte. Talvez são as tuas emoções, os teus sentimentos. Talvez são as tuas finanças que estão à beira da morte. Eu te convido, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, porque o mesmo Jesus que mudou a história de Jairo está aqui nessa noite, e Ele vai mudar a tua história. Oh, aleluia! Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Papai, nós abençoamos os teus filhos que decidiram abrir a porta da sua casa para ti. Toma eles em tuas mãos, Pai. Quanta vida preciosa. Escreve o nome deles no livro da vida. Muda essas histórias, papai. Aqueles que estão retornando para a tua presença, aqueles que estão voltando para o lugar no qual o Senhor os esperava. Nós como igreja os abençoamos e profetizamos salvação, profetizamos cura, profetizamos libertação, profetizamos a tua paz, a tua alegria. Muda essa história, papai. Entra nessas vidas, Senhor, e escreve algo novo. Nós os abençoamos como igreja, no nome poderoso de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, permaneçam aqui, porque Jesus tem algo lindo para fazer na vida de vocês. E enquanto nós cantamos que haja luz, se você precisa de um milagre na tua casa, vem até aqui também, e nós vamos impor as mãos sobre a tua cabeça e vamos profetizar o milagre de Jesus na tua casa. Profetize que haja luz, que haja luz. Não deixe de receber essa oração. Jesus está te chamando. Adore-o. A luz de Jesus vai brilhar em meio à escuridão. Venha, venha como Jairo, mas venha com fé, venha com coragem. Vem porque a tua história começa a mudar hoje. Não importa o que disseram, não importa quanto densas as trevas são, a luz de Jesus vai brilhar hoje. Cante com fé. A luz de Jesus vai brilhar hoje. Deixa a luz de Jesus brilhar na tua vida. Deixa a luz de Jesus brilhar na tua casa, no teu casamento. Isso, dê um passo de fé. A luz